Olha, meus amigos, eu devo dizer para vocês que eu tô genuinamente triste gravando esse vídeo aqui para vocês. Flamengo 3, Santos 1 pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro e eu devo até dizer para vocês que eu não sabia exatamente qual título eu colocaria nesse vídeo. Porque a gente, talvez o torcedor santista em geral, não tivesse tantas expectativas para esse jogo contra o Flamengo. Eu digo isso com base nos comentários que eu recebi de vocês nas últimas horas. Muita gente dizendo que não ia nem assistir o jogo, que quando soube que o Santos jogaria com Zé Ivaldo, Lautaro e com outros jogadores, que o Santos tomaria um chocolate, que o Santos tinha que ir para o Rio de Janeiro para perder de pouco. Então, com base nesse sentimento do torcedor santista e também com o meu próprio sentimento, eu disse no nosso vídeo de pré-jogo que eu considerava o Flamengo favorito. A derrota talvez ela até estivesse na nossa conta. Muita gente vai dizer, acertadamente, que o Campeonato Brasileiro do Santos não é contra o Flamengo, que o Santos tem que brigar para pontuar contra o Remo, Chapecoense, entre outras equipes que estão na parte de baixo da tabela. Mas quando a gente vê o que foi o jogo por boa parte da partida, a gente fica genuinamente triste. E foi por isso que eu decidi colocar no título desse vídeo que o Santos foi punido, a estratégia do nosso treinador do Cuca, ela foi dinamitada, a estratégia foi comprometida pelo cobertor curto. E o que eu quero dizer com cobertor curto? Eu quero dizer Zé Ivaldo de lateral, eu quero dizer Gustavinho de lateral, e aqui eu não estou criticando o garoto, eu estou apenas me referindo ao fato de o Santos ter enfrentado um time do calibre do Flamengo e ter jogado 90 minutos com 2 improvisações na lateral direita. E por que isso? Porque o titular está machucado, isso acontece. O reserva imediato é um jogador que não consegue ter sequência de treino, estou me referindo ao Mike, que tem um problema crônico no joelho. O jogador que é uma espécie de terceira opção improvisado, o Gabriel Menino, esteve machucado. E o jogador que poderia ser a quarta opção, no limite, JP Sherman, foi emprestado porque o Santos trata a sua categoria de base como um lixo. Subaproveita os seus jogadores da base. E diante desse cobertor curto, o Santos tem que escalar o Zé Ivaldo e tem como opção o Gustavinho. E diante disso, o Santos entra no Maracanã para não perder, fazia um jogo, gente, primoroso dentro das limitações, mas infelizmente na reta final o Santos botou tudo a perder, jogou um resultado construído a duras penas no lixo no intervalo de 2 minutos e meio. Passaram-se 2 minutos e meio do gol de empate do Flamengo até o pênalti cometido pelo Barreal e o Santos infelizmente perdeu. O que fica de boa notícia para todos nós é o sentimento de que o Cuca parece estar no caminho certo. É claro que ficar com 10 jogadores atrás da linha da bola não é o futebol mais vistoso, corajoso e empolgante, mas a gente consegue ver luz no fim desse túnel. A gente vê um sistema defensivo muito sólido, comandado brilhantemente pelo Lucas Veríssimo. A gente consegue ver um time com uma estratégia de jogo bem desenhada. O Santos hoje foi para marcar individualmente e fez isso por boa parte do jogo, para escapar nos contra-ataques e quis o destino que um dos jogadores mais contestados por toda a nação santista, Lautaro Dias, tenha feito um gol de dar orgulho a Ricardo Oliveira. Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Filho de Peixe, muito prazer, eu sou André Siqueira e esse é o vídeo de pós-jogo para analisar, infelizmente, a triste derrota do Santos para o Flamengo. Desculpe por essa introdução longa, mas a gente já faz uma espécie de análise, peço para que você se inscreva, ative o sininho, comente, compartilhe, hype este vídeo e fale do nosso canal para os amigos. Quero chegar o quanto antes a 20 mil inscritos e eu conto com vocês. Vocês estão vendo que eu não estou no meu habitat natural, estou aqui pegando emprestado o quarto do meu irmão, domingo de Páscoa. Aliás, feliz Páscoa para você, que Deus abençoe você e que você tenha passado um bom dia ao lado da sua família e dos seus amigos. E por isso estou gravando aqui de forma improvisada
Hoje vocês já estavam avisados, não haverá a nossa live pós-jogo. Inclusive o ângulo da câmera está um pouco diferente. Eu tô olhando para baixo porque eu tô olhando pro meu computador, gente. Bom, o Santos teve uma estratégia muito clara, muita entrega, muita marcação individual, principalmente na parte final do campo. O Gustavinho hoje basicamente foi uma sombra do Arrascaeta. Os nossos laterais marcando individualmente, o Samuel Lino ia, o Zé Ivaldo ia atrás, o Escobar acompanhando o Carrascal, o Barreal fazendo um serviço de acompanhar o Varela, idem, o Bom Tempo acompanhando o Ayrton Lucas, o Oliva começou o jogo grudado no Everton Araújo, e eu acho que o Cuca percebeu isso quando o Jorginho passou a ter liberdade excessiva. Em determinado momento do primeiro tempo, depois da pausa para hidratação especificamente e no decorrer da partida, enquanto teve perna, o Christian Oliva marcou o Jorginho. E a bem da verdade, gente, é que quando a gente vai para esse jogo contra o Flamengo no Maracanã, a gente esperava um bombardeio, um chocolate, um atropelo do Flamengo, o Brasão tendo que fazer 50, 70 defesas. E apesar do Flamengo ter tido grande volume de jogo, eu até anotei aqui, quando nós estávamos com 22 minutos do primeiro tempo, o Flamengo tinha 71% de posse de bola. Então, quando a gente vê o Flamengo tendo a bola o tempo inteiro, apesar desse volume de jogo do Flamengo, o nosso goleiro não foi largamente exigido. E eu diria, inclusive, que a partir dos 20 e poucos minutos do primeiro tempo, o Santos foi melhor do que o Flamengo no jogo, com algumas escapadas do Tassiano, do Lautaro. O Santos, infelizmente, teve tomadas de decisão bastante contestáveis, algumas jogadas que, seja por precipitação, seja por incapacidade de leitura de jogo, o Santos acabou chutando umas bolas meio aleatórias de longe, quando tinha outras opções de passe. Mas houve lances de perigo, como um cruzamento do Bom Tempo, em que o Barreal chega a fazer o movimento de chute, o Varela desarma ele na hora H. Então o Santos fez um primeiro tempo muito digno. É claro que a gente gostaria de ver o Santos propositivo, tendo posse de bola, acuando os seus adversários, mas a gente tem que entender a nossa limitação. Mas dentro das muitas limitações que o Santos poderia ter, eu acho que o Santos faz um primeiro tempo muito digno. Vem o segundo tempo, mesmo time, mesma ideia de jogo, Flamengo com a bola, Santos contra-atacando, Flamengo com a bola, Santos à espreita pro bote. 2 minutos, bate e rebate, sobra pro Oliva, ele dá um lançamento, Lautaro Dias aposta a corrida com o Léo Ortiz, chega na frente, dá uma balançada, finge que vai para um lado, volta pro outro, um lindo drible de corpo e uma chapada, aquele arco maravilhoso no canto do Rossi. Um golaço do Lautaro Dias, que eu arrisco a dizer que fez a sua melhor partida com a camisa do Santos. Um golaço digno de Ricardo Oliveira, digno dos grandes centroavantes da história do Santos. 1-0 para o Santos, 2 minutos. O que já estava bom ficou ainda melhor. Mas o Santos acabou recuando ainda mais. Já tinha uma postura conservadora, o Santos passou a ficar ainda mais recuado. E aí, gente, vem aquela velha máxima que eu digo para vocês aqui no nosso canal. E digo isso não para perseguir ninguém, não para querer lacrar. Vocês sabem como é o meu tipo de análise aqui no nosso canal. Mas o problema de você ter jogador ruim no elenco é que uma hora ele vai entrar e, estando dentro de campo, uma hora ele vai entregar o ouro. E aí nós estávamos precisamente com cerca de 19 minutos. O Varela recebe uma bola pelo lado direito, cruza aquela bola fantástica para o centroavante. Aquela bola viajada que dá tempo do centroavante disputar. E o Pedro simplesmente atropelou o Zé Ivaldo. Tem muita gente dizendo que o gol foi contra. Eu admito para vocês que eu não vi um replay que tenha me convencido que o gol foi contra, o que tornaria a coisa ainda mais triste. Mas sendo gol contra ou gol do Pedro, a verdade é que o Zé Ivaldo, mais uma vez, está diretamente envolvido num gol sofrido pelo Santos. Ele pulou um tanto assim, gente. Ele foi atropelado pelo Pedro numa disputa constrangedora. Parece um jogador profissional contra um jogador do juvenil, do chupetinha, do dente de leite. E o Flamengo empata. E a partir do momento que a bola entra no gol do Santos, o cronômetro andou mais 2 minutos e meio. Até que o Barreal, de forma juvenil, infantil, imbecil, puxa o Arrascaeta num pênalti claríssimo.
Aliás, o senhor Álvaro Barreal, muito obrigado pelos serviços prestados em 2025, artilheiro do Santos no Brasileirão com 9 gols, mas depois que foi comprado em definitivo, feliz 2026, hein, Barreal? Não tem jogado rigorosamente nada. No meio de semana contra o Remo, foi o pior em campo. E hoje, a despeito do trabalho sujo que fez acompanhando as subidas dos laterais do Flamengo, especificamente do Varela, um jogo muito fraco e um pênalti que um jogador profissional não pode cometer. Jorginho na bola e gol. 10 pênaltis cobrados por ele com a camisa do Flamengo, 10 pênaltis convertidos, um aproveitamento assustador. O Flamengo vira e aí, gente, a gente poderia imaginar um Santos atordoado, um Santos bagunçado e as mexidas do Cuca, que ele colocou o Arão no lugar do Oliva, o Gabigol no lugar do Tassiano, o Moisés no lugar do Zé Ivaldo e cerca de 7, 8 minutos depois, o Rollaser no lugar do péssimo Barreal, o Santos melhorou no jogo. Já fazia um jogo digno, o Santos melhorou ainda mais. Mas é isso, né, gente? O Santos tem que improvisar o Zé Ivaldo e depois que o Zé Ivaldo sai, quem vai para a lateral é o Gustavinho. O Santos não consegue colocar um lateral esquerdo mais ofensivo para tentar empatar porque só sobrou o Escobar. Porque a direção do Santos vendeu o Souza e infelizmente o Vinícius Lira se machucou. O Santos tem uma série de jogadores pendurados, lesionados e o cobertor é curto. O cobertor é curto por quê? Porque alguns jovens da base não estão prontos porque são subaproveitados, têm o seu desenvolvimento tolhido pelo Santos e porque a montagem de elenco é podre, é péssima, é horrível. Ela é a cara da gestão Marcelo Teixeira. Então, enquanto o Santos tem um cobertor curto, a ponto de ter o Zé Ivaldo de lateral e depois o Gustavinho, o Flamengo coloca jogadores do calibre de Paquetá, que custou 42 milhões de euros. Provavelmente, com 42 milhões de euros, o Santos montaria todo um time titular. Né? O Lucas Veríssimo custou 4. O Paquetá custou mais de 10, Lucas Veríssimo. Veja a discrepância. O Flamengo põe Bruno Henrique, Luiz Araújo. Né? O Flamengo tem outros jogadores tão bons, De La Cruz. E o Santos tem que colocar jogadores que dificilmente vão agregar alguma coisa, ainda que hoje tenha vindo do banco o Gabigol, o próprio Rollaser, mas o cobertor do Santos é muito curto. E infelizmente o Santos, que fez um jogo aguerrido, ainda depois tomou um terceiro gol, um lindo gol do Paquetá, 3-1, teve bola na trave. O final de jogo, né, o Santos, quando já foi pro desespero e largou a precaução defensiva, a gente viu a discrepância técnica e a gente viu por que o Santos só compete com o Flamengo jogando na casinha fechada. Se você vai de peito aberto enfrentar o Flamengo, a discrepância técnica ela é muito grande e isso ficou nítido, né? O Santos perdeu, mas eu não consigo ficar revoltado. Eu não consigo vir aqui dizer, pô, hoje os caras fizeram de sacanagem. Venceu o melhor time. Eu acho que é justo a gente dizer isso. Venceu o time com o melhor elenco. Venceu o time que não precisa improvisar um jogador da qualidade medíocre do Zé Ivaldo na lateral direita. Venceu o time que tem um jogador de 42 milhões de euros no banco de reservas, né? Mas eu fico de certo ponto orgulhoso ou talvez feliz de ver que o Cuca, aos trancos e barrancos, com um cobertor curtíssimo que você cobre a cabeça, descobre o pé, descobre a cabeça, tem conseguido bolar alguma estratégia de jogo. Os pontos positivos, o Lautaro Dias, provavelmente na melhor partida da sua carreira, não apenas com a camisa do Santos. Lucas Veríssimo, um exemplar xerifão. Gostei mais uma vez do jogo do Oliva. Gostei da entrada do Rollaser. E eu acho que para por aí, né? Para por aí. O pior em campo, para mim, é difícil hoje eleger o pior em campo, mas mais uma vez o Zé Ivaldo tá envolvido num jogo, num lance capital. E o Barreal também. Feliz 2026, mais uma vez eu desejo para você, viu, Barreal? Tá na hora de você voltar, acordar para sua vida, ou então um banquinho é mais do que bem-vindo para você. É isso, gente. Quarta-feira tem mais, estreia na Sul-Americana contra o Deportivo Cuenca, fora de casa. Espero que você tenha gostado desse vídeo.
Me desculpe aí a iluminação, cenário diferente, mas o meu compromisso com vocês é ter conteúdo sempre e aqui está entregue mais um vídeo para vocês. Peço que você compartilhe esse vídeo, comente e deixe o seu like e se inscreva se for novo por aqui. A gente volta a qualquer momento com qualquer novidade, mas por enquanto é só. Mais uma vez, uma feliz Páscoa para você. Que Deus abençoe você e sua família e a gente se vê a qualquer momento. Fiquem sempre ligados no canal Filho de Peixe, porque aqui o torcedor santista tem vez e voz. Se cuide, fique com Deus, um abraço e tchau.